Você possui alguma expectativa para esse vídeo? Por acaso a expectativa está te matando? O que seria então expectativa? Entender o funcionamento da expectativa como uma projeção futura do personagem, do universo, da história. Quer saber mais então como funciona a expectativa dentro desse iceberg cultural na sua cabeça e nos mundos fantásticos? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui vai mais um episódio para vocês e hoje iremos falar sobre o iceberg cultural da expectativa. De uma forma geral, quando falamos sobre expectativas, estamos falando sobre a escrita, a mente, a vontade, o desejo, o foco, a sociedade, as conformações psicossomáticas socioculturais desse parâmetro que se chama expectativa. De uma forma geral, expectativas são forças que estão dentro da nossa mente que trazem uma projeção futura ou adiantamento das suas perspectivas para gerar então uma ideia como for dentro das construções. Claro que, Rafa, eu posso ficar então aqui falando bonito e você pode estar se perguntando por que a gente não vai direto às ideias. Então sim, irei falar um pouco sobre expectativas dentro de uma forma mais cultural, uma forma mais filosófica e formas diferentes de você conseguir não apenas abordar as expectativas dentro da cultura, como no personagem, além de gerar de forma direta e indireta as expectativas dentro da sua escrita e também dos seus jogos fantásticos, caso você seja também mestre de RPG, mas também a forma de também segurar um pouco aquela coisa chamada hype. Porque o hype pode ser não apenas um gatilho da antecipação, porque vai gerar ideias, conformações e teorias futuras, mas também pode ser um grande, tenebrosa queda, dependendo de como você for construindo essas expectativas. Beleza? Então, vamos lá conversar um pouco mais sobre o que seria essa tal da expectativa dentro do iceberg cultural. Expectativa é uma antecipação mental ou emocional sobre algo que se acredita que irá acontecer. Trata-se de uma ideia formada previamente sobre o comportamento de pessoas, eventos, resultados ou do próprio futuro. No contexto social e cultural, expectativa é um conjunto de normas e valores que uma sociedade projeta sobre como algo ou alguém deve ser. Como, por exemplo, pode-se esperar que uma pessoa que seja um guerreiro seja corajoso e que o ancião seja sábio, ou que a magia resolva problemas, e essas são expectativas culturais. Então, quando falamos sobre expectativa, estamos falando sobre basicamente duas forças. Uma coisa futura é a expectativa do que vai acontecer, seja uma expectativa dentro de um gatilho próximo, futuro mais próximo, porém também podemos brincar com um futuro distante, seja um futuro de uma expectativa ou algo que você espera de uma pessoa, de um evento, de uma localidade, seria os seus filtros, ou no caso o filtro dos personagens, ou no caso o filtro de uma sociedade, que espera-se algo futuro. Se for um futuro próximo, estamos falando do gatilho da curiosidade, onde nós vamos gerar uma expectativa a curto prazo para algo que vai acontecer nos próximos capítulos, ou até mesmo numa próxima página, ou caso seja uma sessão, na próxima sessão. Seria aquele momento da expectativa onde a porta está se abrindo, o mestre quebra nesse ponto e gera então uma expectativa do que tem atrás daquela porta. Ou no caso, se você for descrevendo algo com um pouco mais de afinco, trazer um pouco mais de aproximação naquela cena, gerar algo mais de importância para aquela localidade, levantar a lanterna para uma situação, você está gerando então expectativas, pois está colocando trabalho, tempo, palavras, saliva para aquela descrição, para aquela pessoa, para aquela localidade. Caso você queira fazer uma expectativa futura lá na frente, então você está trabalhando com o gatilho da antecipação, onde você joga uma coisa lá no futuro, caso que você vá responder mais bem lá na frente,
E essa expectativa futura, distantíssima, vai gerando pequenos gatilhos de curiosidade para ir alimentando essa antecipação. E quando chegar essa antecipação, você vai gerar um gatilho extremamente dopaminérgico devido a toda a alegria e expectativa. Mas cuidado, porque quanto maior a expectativa, maior a queda e a frustração de acordo com a distância entre a expectativa e a realidade. Por isso que expectativa é uma força extremamente perigosa. Se você for imaginar como uma espada de duas lâminas, ela pode tanto vencer o mal, caso você queira utilizá-la para fazer isso, mas se você não puder e não souber manusear, essa espada que matou o monstro também vai acertar o seu fígado, matando você junto. Então cuidado quando você for gerar expectativas narrativas, porque isso com certeza vai ser ou um gigantesco alicerce, um trampolim monstruoso que vai resolver todos os seus problemas, mas também vai ser um buraco gigantesco caso você decida cair. Por isso que, antes da gente adentrar um pouco sobre as expectativas que podemos tanto trabalhar de forma cultural, como trabalharmos também de forma narrativa, personagens e filtros, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de expectativas de uma forma geral. Podemos trabalhar com uma expectativa pessoal, que é aquilo que um indivíduo espera de si mesmo ou de outros. Já uma expectativa social é aquilo que o grupo espera do indivíduo como um comportamento esperado de um líder, de gêneros, profissões, castas. Já a expectativa narrativa, algo que a gente vai trabalhar principalmente com o público, é algo que o público espera que vai acontecer dentro daquela história. E já a expectativa cultural é o que é esperado de acordo com os valores e crenças e costumes de um povo, etnia ou sociedade. Então, de uma forma geral, quando falamos sobre expectativas, simplesmente é o que se espera. E quando falamos sobre o que se espera, estamos brincando com algo extremamente perigoso. Porque o que se espera é algo tão pessoal, é algo tão pontual, que dificilmente você vai conseguir fazer com que as suas histórias sejam extremamente maravilhosas para todo mundo. Tanto que quando a gente vai para uma expectativa narrativa, estamos falando sobre o que a sua história promete, aquilo que você está prometendo na sua narrativa e o que você vai cumprir no final. Tanto que a gente tem a proposta da expectativa dentro do que é prometido e o que é cumprido. Promessa e cumprida. Onde a promessa é algo que você vai prometendo dentro da história. No caso, estou prometendo que o vilão vai ser derrotado por um golpe muito especial. Então eu preciso que aconteça um golpe muito especial para o vilão ser vencido. Mas no caso eu começo dizendo que, olha, eu vou matar o vilão com um golpe super especial. E no final a gente acaba com um discurso no jutsu. Isso sim quebra uma expectativa narrativa, porque você prometeu que na sua história ia ter um clímax gigantesco fazendo isso. Tanto que a gente pode colocar também dentro da promessa e da cumprida, estou prometendo que o vilão vai ser vencido com um gigantesco golpe, mas eu posso colocar um discurso no jutsu junto, mas ele vai ser vencido pelo golpe. Então prometi A, entreguei A, mas dei B também. Você pode, no caso, prometer um golpe final, porém durante a história você vai dando sinais dizendo que sim, o discurso no jutsu é mais legal, é mais interessante, é mais isso, é mais aquele outro. Então você entrega A, ou no caso você promete A, e entrega B, mas você teve toda a história que foi sendo mostrado que B é mais legal que A, criando então sim um plot twist, ou no caso mostrando todo o caminho. Porém, eu não sugiro isso. Porque muitas vezes a galera, quando começa a ler uma história, já cria sim uma expectativa, já cria um pré-conceito em cima da sua história, falando que não, essa história será disso. Então eu quero isso. Por isso que é muito importante que quando você for estipular as expectativas narrativas, saiba que expectativas são quebradas e, de acordo com a distância entre a expectativa e a realidade, acontecem frustrações. E essas frustrações
podem então ser trabalhadas caso você ache interessante ser trabalhado. Mas fica a dica aqui do Rafa. Se você prometeu algo, entregue algo. Mas se você quiser dar um quê a mais, entregue algo que você prometeu e um plus. Cuidado com prometer A e entregar B. Porque se você não conseguir convencer os seus leitores, seus jogadores, as pessoas que estão usufruindo das suas histórias, que B é mais legal que A, então vai dar problema e cuidado com esses fatores. E como, de uma forma geral, expectativas pessoais têm a ver com a pessoa propriamente dita, e isso pode ser alterado dentro de uma ideia narrativa, principalmente social, além de uma expectativa cultural e social, onde a sociedade espera-se de alguém ou esperamos de uma sociedade, da mesma forma que uma forma grupal e tudo mais, aí sim já estamos falando de um iceberg cultural narrativo, onde você vai criar todos os parâmetros socioculturais e quais são as expectativas que tanto nós vamos esperar das suas construções, quanto as suas construções vão se esperar de si próprios. Um personagem bem construído espera-se que uma sociedade busque X ou Y, ou uma sociedade X ou Y e espera-se que castas, religiões, etnias, culturas, ideias, pessoas, grupos façam X ou façam Y. E essa quebra de expectativa dentro da história, não na história, ou no caso, um personagem A espera-se que o rei faça X e não acontece, estamos falando de uma frustração do personagem. E uma frustração do personagem transformam-se em heróis, transformam-se em vilões, criam arcos narrativos. Então, da mesma forma que você pode hypar o seu leitor, você pode hypar o seu personagem. Aí, meu querido, aí, minha querida, hypar o personagem, no caso, ou principal ou não, é aí que sim. É aí que a gente vai trabalhar bem forte, porque a frustração do personagem gera arcos narrativos que vão fazer fatores funcionarem. E você percebeu que expectativa dentro da narrativa, no caso, dentro da história propriamente dita, gera arcos, gera conflitos, gera obstáculos, cria motivações, desenvolve narrativas, geram plot twists, fazem curvas aristotélicas. Porém aqui, como vocês podem ter percebido, dentro de um iceberg cultural, estamos falando de expectativas a partir de movimentações futuras e preconceitos dos personagens por esperarem alguma coisa. Por isso que é interessante a gente agora entender quais seriam, então, algumas linhas de raciocínios, obviamente filosóficas ou antropológicas, para a gente entender um pouco para onde a gente pode ir e como a gente pode acertar com força um murro de expectativa no personagem, na cultura, na sociedade. O primeiro filósofo que eu quero trazer para vocês é o Hans-Georg Gadamer, que fala sobre a hermenêutica filosófica. Gadamer fala aqui sobre a expectativa do sentido na interpretação de textos culturais. Ele afirma que toda a compreensão é moldada pelas expectativas prévias do intérprete, chamado também de preconcepções ou prejuízos. Isso influencia como a pessoa espera que o mundo funcione com interpretações a partir de símbolos e tradições. Então, essa primeira fase aqui estamos dizendo sobre as expectativas geradas a partir de prejuízos e preconceitos. Aqui existe uma gigantesca diferença, onde a gente fala sobre preconceitos propriamente ditos, algo que já existe, um vídeo no canal, mas aqui estamos falando sobre expectativas de prejuízos ou de concepções. A ideia, de uma forma geral, se você quiser trabalhar com as expectativas dentro desse conceito, seria você trabalhar um ponto de vista um pouco mais de personagem, ou, no caso, criar papéis especulativos ou papéis narrativos mais bem arquetipados para a gente já esperar alguma coisa. É legal porque quando a gente fala sobre esse tipo de expectativa a partir de preconceitos, estamos falando sobre filtros de personagem, ou pelo menos você brincar com filtros em todos os parâmetros.
Estamos falando sobre filtros da sociedade, onde a sociedade espera que aquele indivíduo faça algo, então aquilo vai gerar com que um personagem espere isso dele mesmo ou espere isso de uma outra pessoa. Aqui dentro desse parâmetro, a gente vai brincar com filtros. Se vamos brincar com filtros, vamos brincar com PDVs. Se vamos falar como PDVs, a gente vai criar todo um background, ou seja, toda uma criação de personagem que gera uma psique e com isso vai brincar para lá e para cá. Se você já tem um viés freudista, você já pode brincar com o id, ego e superego, porque isso vai ser muito forte e muito bem legal, muito bem trabalhado. Devido ao id, o ego, o superego, ser como o personagem se vê, como ele vê outra coisa, como a sociedade brinca com isso que ele espera, o que ele não espera. Obviamente vou fazer um vídeo falando mais pontualmente como a gente pode trabalhar com o id, o ego e o superego dentro da narrativa, personagens, narrativas, histórias, conceitos. Mas aqui vamos brincar com filtros. Toda vez que você for colocar algo dentro da sua sociedade, jogue um manto por cima dela e faça. Se ela tem um gênios loci X ou Y, que tipo de coisa, de uma forma geral, aquela sociedade espera-se de alguém? Ao ver alguém de outra cor, existem preconceitos, prejuízos, preconcepções devido ao que ele espera daquilo? E a quebra da expectativa pode ser positiva ou negativa. Eu espero que alguém de outra raça, no caso um tiferino, seja uma pessoa totalmente luxuriosa. E no momento que eu vejo isso, vejo que aquele personagem é extremamente humilde e muito longe disso, a quebra de expectativa pode ser uma quebra de paradigma. Ou no caso, toda a minha motivação de vingança em cima daquela cultura, ou daquela pessoa, daquela sociedade, é devido aos filtros que eu tinha porque aquele grupo merece morrer, aquele grupo merece ser destruído, devido aos filtros pré-conceptidos acima de uma sociedade ou de um núcleo ou até mesmo de uma forma mais geral minha. A próxima ideia é de Niklas Luhmann sobre a sociedade dos sistemas. Luhmann define que a sociedade é como um sistema de comunicações baseado em expectativas generalizadas, e ela se difere entre expectativa cognitiva e expectativa normativa. A expectativa cognitiva fala que é o que se espera o que acontece, e a expectativa normativa fala o que deveria acontecer. As estruturas sociais só funcionam porque os indivíduos compartilham certas expectativas, como confiar que uma lei será cumprida ou que uma promessa será mantida. Então legal porque esse conceito da expectativa social traz arcos narrativos muito fortes, traz perspectivas muito fortes. Aqui dentro dessa ideia das expectativas sociais, a gente vai ter motivação, a gente vai ter arco, a gente vai ter uma força motriz do personagem, porque é algo que o personagem acredita que vai acontecer, ou pelo menos que deveria acontecer, devido não apenas à troca de informações dentro de diversos parâmetros de personagens, mas também pelo fato de que a sociedade foi construída, que a narrativa foi construída, que o personagem foi construído, criando ideias de algo que vai acontecer ou deveria acontecer. Aqui agora você vai brincar sobre o gatilho da curiosidade e o gatilho da antecipação, não com o leitor, não com o jogador, mas sim com o personagem. Você vai girar para o personagem as expectativas. Você vai brincar com aquele personagem dizendo: quando chegar lá vai ter riquezas, quando chegar lá vai ter fortuna, quando chegar lá vai ter paz, quando você chegar na sociedade X, cuidado, porque você vai ser roubado. Quando você chegar na região X, cuidado, porque o dragão vai te comer. Quando você fizer X, vai tal acontecer, ou pelo menos deve acontecer isso, devido a B, C e D. Aqui você vai brincar com boatos, lendas, fofocas, informações. Você vai brincar com verdades, mentiras, foreshadowings, red herrings. Aqui com essa perspectiva, você vai então brincar com as expectativas do personagem. Você vai brincar com a cabecinha dele. Vai fazer com que ele sonhe, vibre, pense, entenda, faça, crie, consiga e você pode então cumprir.
Ou você pode roubar o pirulito depois dele ter feito aquele gostinho doce, mas na verdade era uma gigantesca mentira, porque a ideia é você quebrar o personagem. E essa quebra é devido toda a ideia de esperança que ele deveria ter, mas agora não tem mais, porque algo que deveria acontecer não aconteceu, ou algo que vai acontecer não aconteceu. Se por acaso você gostar de qualquer um desses parâmetros filosóficos que eu estou trazendo aqui hoje, seja os que eu já disse ou os futuros que eu vou falar, deixa aqui nos comentários, porque daí posso fazer um vídeo mais focado sobre essa perspectiva filosófica e como a gente pode trabalhar mais profundamente. Porque, já que estamos falando sobre o iceberg cultural, obviamente tem como a gente aprofundar muito mais em cada um desses aspectos e criar conexões bem mais fortes, beleza? Então, já chegando até aqui, de você já falando e tudo mais, e o Rafa se perde no meio da pedida de like, então já aproveito e peço o seu like, já pedindo também para você se inscrever no canal, porque a gente traz vídeos 3 vezes por semana, trazendo diversos parâmetros de narrativas, descrições, ideias, world building, porque aqui não é apenas construção de mundos, aqui é construção de mundos, ideias e universos. Um outro parâmetro que é bem legal de trabalhar é a filosofia de Kant sobre a filosofia crítica. Kant discute como o ser humano interpreta o mundo com a base das categorias mentais pré-existentes, o que pode ser associado à formação de expectativas sobre a realidade. Para Kant, não acessamos o mundo como ele é, mas como esperamos e percebemos de acordo com a nossa estrutura racional. Agora, quando a gente fala sobre a filosofia de Kant nessa história do iceberg cultural, estamos falando sobre a nossa expectativa para o nosso universo. E essa expectativa para o nosso universo não é o que, eu espero que ele seja assim, eu queria que ele fosse outro, ele deveria ser assim, eu gostaria que fosse assado. Não. Aqui estamos falando sobre os parâmetros da lógica. A lógica estabelecida ou a lógica real. Onde nós vamos colocar no nosso universo aquilo que a gente espera que aconteça dentro desse universo. Aqui a gente vai modular as nossas expectativas dentro do seu world building, mas aqui vai ser, como eu já expliquei, vamos trazendo novamente para contextualizar melhor e concretizar a ideia numa frase. A expectativa é como o mundo tem que funcionar. Então vamos criar aqui o que eu espero que o meu mundo faça. Isso devido às regras que eu estabeleci. Ou eu quero futuramente quebrar isso devido às coisas que eu fiz. Então aqui a gente vai brincar com a crítica nossa para o nosso world building, porque devemos tomar cuidado sobre a expectativa que o nosso world building vai gerar em nós. Não é o que nós vamos gerar no world building, mas é como o cenário vai gerar na gente. Aqui você tem que entender que o seu world building vai gerar expectativas em você? Com certeza ele vai. Porque no momento que você vai criando, você vai desenvolvendo, ganhando forma, ganhando peso, ganhando ideias novas, você vai percebendo que, olha, isso vai ser legal, isso, aquele outro, e ele vai hypando a gente de uma tal forma que você fala, Então aqui dentro disso você vai começar a se blindar com a sua lógica e a sua crítica racional, dizendo, cuidado, esse meu mundo tá me hypando demais. Vamos segurar um pouco isso, porque o que eu realmente espero dele? Eu espero X, eu espero Y, porque a minha história pede isso. Não adianta eu querer criar um universo gigantesco, cheio de coisas, se você apenas vai fazer diversos icebergs oco, mostrando que, poderia ser assim, poderia ser assado, poderia ser X ou Y, e na verdade não criaram nenhuma conexão entre todos os seus parâmetros, fazendo tantos aspectos diferentes que você não consegue abordar quase nenhum de uma forma minimamente decente, mostrando diversas fragilidades. Então, cuidado com as suas críticas lógicas e o como o seu world building faz. E, obviamente, quando você for hypando o seu universo, segure-se também, porque a via é de mão dupla. Cuidado com a ida, cuidado com a volta. Já no quarto aspecto, nós temos Pierre Bourdieu,
onde fala sobre a sociedade e a antropologia. Bourdieu introduz o conceito de hábitos, o que são estruturas sociais internalizadas que geram comportamentos e expectativas inconscientes nos indivíduos. As pessoas em um mundo compartilham certos modos de agir e esperam que o outro haja como base na sua cultura é incorporada. Agora aqui nós vamos brincar sobre as expectativas entre personagens, entre sociedades. Se você espera que um personagem X seja Y ou seja Z, ok. Se um outro personagem é A e B, como as expectativas entre eles vão fazer? Aqui a gente vai brincar sobre todos os aspectos que nós tivemos até então no iceberg cultural. A gente teve bastante vídeos, ainda tem bastante vídeos para falar sobre esse assunto. Então imagina só, criei um iceberg cultural sobre humor, algo que é recente, que tem aqui no canal. Aí eu particularmente gosto de muito tipo de piada A, B, C e D. Mas o personagem X gosta do tipo de piadas D e F. Nossa, então só apenas D a gente compartilha. Então quando eu for contar uma piada A e eu achar muita graça, aquele personagem não vai rir. Porém, eu acho graça. E ao fazer e ele não dar risada, algo que eu esperava que isso acontecesse devido aos meus parâmetros e eu espero que ele faça isso de uma forma direta, então vai criar o quê? Uma conexão, uma quebra, um paradigma. Porque uma coisa é como a gente viu no outro fator, onde é um personagem que espera que aquilo aconteça e aquilo deveria devido aos parâmetros sociais que a gente se comporta. Aqui nós vamos colocar que, a partir dos meus filtros sociais, eu vou fazer algo e, ao agir, eu vou esperar uma resposta direta. E como eu vou lidar com isso? Porque no outro fator a gente vai gerar as especulações e expectativas futuras, porque eu gostaria que acontecesse, deveria que acontecesse, já que agora é instantâneo. Aqui agora é expectativa presente. Aqui agora vamos falar sobre frustrações na cara, onde eu jogo um negócio, você responde de uma tal forma, e como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com isso também tem a ver com filtros, obviamente. Dependendo de como é minha personalidade, dependendo de como foi minha criação, qual que é meu status político, meu status social, eu vou fazer X e eu espero que alguém faça isso. E é interessante porque a gente já percebe que existem diversos elementos que geram esse tipo de expectativa também. Por quê? Se você vê uma pessoa, no caso, uma criança, e ela é grande, lá tem os seus 12 anos, mas já tem um tamanho de 17. Você vai agir e a pessoa vai reagir de forma que uma criança de 12 anos, normal, ela tem 12 anos. Porém, como você está vendo uma criança de 17, você espera que a resposta que ela tem às ações, o comportamento, seja de uma criança de 17. E com isso você vai ter uma quebra de expectativa. Da mesma forma que você olha para uma moça toda dondoca, toda patricinha, toda cor-de-rosa, e quando você vai interagir com ela, você percebe que ela é do gueto, só que ela gosta de rosa. E essa quebra de expectativa devido aos parâmetros que você estabeleceu devido à sua convivência, você diz, tal pessoa, ela é assim, então eu vou esperar que ela haja e reaja assim. Então aqui você consegue entender dentro dos seus parâmetros pessoais mesmo que as suas construções vão gerar ou ações diretas e indiretas ou reações diretas e indiretas a partir da expectativa na cara, a expectativa presente. Eu faço, o personagem reage e isso era o que eu esperava? Isso não que eu esperava? Então, como vou reagir? E como último parâmetro filosófico, nós temos o Edmundo Husserl, que fala sobre a fenomenologia. Husserl introduz o conceito de intencionalidade e descreve como a percepção do mundo é carregada de expectativas. Quando olhamos para algo, já estamos esperando que certas qualidades ou significados estejam ali, e isso influencia como nós experimentamos a realidade. Aqui dentro dessa expectativa, sua filosofia, esse parâmetro fenomenológico, é o nível mais alto
e mais sensível das expectativas. Aqui você já percebe todos os outros filósofos que eu trouxe e entende todos os parâmetros e você vai trabalhar com todos. Aqui dentro dessa intencionalidade que ele diz que a gente já espera tudo a todo momento de todas as coisas, é você entender que a complexidade humana ela tem os seus filtros, tem os seus pré-julgamentos, tem as suas expectativas pessoais, tem aquilo que a sociedade espera, tem aquilo que se espera da sociedade, tem diversos elementos. Então, esse último filósofo aqui, dentro da intencionalidade e na nossa vida repleta de expectativas, é você entender que todos os filósofos que a gente trouxe anteriormente no vídeo também conseguem trabalhar ao mesmo tempo. E com isso você vai, promete, tira, quebra expectativa, cria ações, cria reações, ou seja, aqui você entende o ser humano como um ser humano. Aqui você entende que todos os parâmetros, seja eles sociais, culturais, filosóficos, de criação ou o que seja, trabalham e devem ser trabalhados. Mas, Rafa, eu preciso, obviamente, trabalhar a complexidade humana dentro de toda a sua complexidade? É claro que não. Tanto que tem diversas obras que elas brincam um pouco mais com doenças mentais, com princípios tecnológicos, com parâmetros amorosos, com codianismo. A gente pega, por exemplo, Thunderbolts, que lançou recentemente, se você está vendo o vídeo agora em 2025, esse vídeo lançou mais ou menos na semana que saiu Thunderbolts, e você percebe que a brincadeira dos personagens é que todos os personagens ali são quebrados psicologicamente. Tanto que o antagonista, que é o Sentinela, brinca com essa ideia do void, o vazio, que ele trabalha um pouco desse borderline. E o borderline, ele é representado e materializado pela escuridão, pelo void que consome todo mundo no trecho final do filme. Então a gente espera meio que um esquadrão suicida e no final das contas a gente tem o quê? Uma disputa entre várias pessoas quebradas que dentro da sua quebradez cria-se um vínculo familiar entre os personagens e com isso vão enfrentar um personagem extremamente poderoso que também está quebrado, porém gira essa complexidade. Por isso que trabalhar expectativas dentro de uma complexidade humana entre todos os elementos é relativamente difícil, por isso que eu trouxe todos os aspectos anteriores antes desse. Porque você pode muito bem trabalhando ponto a ponto. Não precisamos fazer um Berserker, onde a gente vai trabalhar com toda a construção emocional e desenvolvimento. Não precisamos ser um Hunter x Hunter, onde a gente tem todo um aspecto de construção sociocultural do que é o ser humano, principalmente dentro dos arcos das formigas, ou até mesmo para aquele que está acompanhando o mangá, o arco da baleia. Não precisamos fazer também, como por exemplo acontece em Evangelho, que trabalhamos todos os conceitos psiquiátricos, seja de depressão, apatia, TDAH, agressividade, TOD, toque. Tudo isso associado também a invasões de anjos e a luta da sobrevivência da humanidade contra os castigos divinos. Não precisamos. Podemos simplesmente trabalhar com diversas alegrias, diversas felicidades, mas por que não trabalhar com um abandono? Por exemplo, como aparece em Naruto, podemos trabalhar com uma pressão social, como acontece, por exemplo, em Bleach. Podemos trabalhar com a inocência e a infantilidade e a falta de consequência em Dragon Ball. Senso de dever e a mescla entre o que eu quero, o que eu preciso e o que eu devo, como por exemplo em Sensei a relação do Seiya com Athena. Então você não precisa trabalhar todos os aspectos expectatívicos. Você pode trabalhar diversos elementos, mas se você entende o ser humano de uma forma muito mais complexa e você acha que a sua história precisa disso, perfeito, faça isso. Então, pessoal, esse foi meu vídeo falando sobre expectativas dentro do iceberg cultural. Obviamente, tem diversos elementos. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal.
Deixa aqui nos comentários qual seria talvez algum outro filósofo que a gente trabalhou aqui que você queira que eu aprofundasse. Ou no raço, Rafa, existe uma filosofia trazida a partir do pensador tal. Como eu posso trabalhar com isso? Vou pesquisar, farei conexões dessa filosofia para trabalharmos no nosso mundo fantástico e com certeza vou fazer um vídeo extremamente especial para você. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!